suas Bíblias, onde está escrito, lá em Gênesis, né? Gênesis 1:2, quando está escrito que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas quando a gente vai ver na Torá mesmo, na raiz, lá como foi escrito da primeira vez, a gente vê que esse Espírito pairando sobre a face das águas era em cima de uma terra sem forma, uma terra vazia. E a Bíblia diz, tinham trevas, era só água. E o Espírito de Deus estava ali pairando sobre tudo isso. Não havia luz ainda. Você vai ver na dinâmica bíblica que ainda não tinha tido o poderoso haja luz. Mas o Espírito já estava se movendo sobre a face das águas. Então, se você fechar seus olhos, você imaginar aquele momento da Terra, sem ser essa que você vê nos livros, você vê na internet, feche seus olhos, imagine a Terra, aquele globo, aquela bola, só água. Não tinha luz, não tinha terra, era uma bola de água. E sobre essa água tinha o Espírito de Deus. E fora das águas tinham trevas. É o caos, né? É o caos. Trevas, somente água, sem forma, vazio. Mas o Espírito de Deus estava lá. O hebraico, ele vai dizer que havia uma vibração. O Espírito Santo tipo que vibrava. Havia uma movimentação em forma de energia. Lá no hebraico, ele dá a entender que era uma energia que se movia sobre a face das águas e fazia ela ter movimentações pela vibração. Então, quando a gente vê que Deus ainda não tinha dito haja luz, já tinha trevas. Já tinha um vazio, mas já tinha um espírito se movendo. Então, antes da luz aparecer, Deus já estava trabalhando. A Bíblia vai dizer, né, que o espírito é como o vento. A gente não vê, mas a gente percebe os seus efeitos, vê o que ele faz, né? A gente sabe que o vento está ali, mas a gente não está vendo. Então, eu queria que você começasse a perceber que antes dos olhos conseguirem ver que seria a luz, o Espírito já estava trabalhando, que é o invisível. Nós, quando conseguimos ver a ação de Deus aos nossos olhos humanos, já houve um trabalho espiritual da parte de Deus. Quando Ele permite que os seus olhos vejam o mundo físico, Deus já vinha atuando no mundo espiritual. Então aí é um mistério que Deus quer falar para todos nós. Porque nós, como seres humanos, nós nos convencemos que só existe quando nós vemos. É igual o bebê na barriga da mãe. O bebê já está vivo, não está? Mas ele só consta quando vivo quando os médicos olham aquela criança. Quando aquela criança está visível aos olhos, está podendo ser tocada com as mãos, aí diz que a criança nasceu tal dia, tal hora, tal minuto, tal segundo no hospital que nasceu. Mas aquela criança já existia lá na barriga da mãe desde o momento que houve a fecundação. Então nós crescemos como humano acreditando que só existe quando a gente vê. Mas as coisas espirituais são diferentes, elas não dependem do olho humano. Então, quando o Senhor falou, haja luz, já havia uma movimentação muito grande no mundo espiritual, tanto do Espírito de Deus quanto das trevas. Não tinha só anjo, tinha as trevas. Então, quando você começa a entender que lá no hebraico, onde foi escrito originalmente o Gênesis, o pairar no ar significa mover suave, significa vibrar.
a gente começa a entender que antes de você ver o seu milagre, o Espírito Santo já está agindo no campo espiritual a seu favor. Já há uma movimentação de Deus a seu favor para que você seja abençoado. Lembra de Daniel? Acho que ninguém aqui ora e jejua igual Daniel. E a bênção não chegava, até que o anjo chegou: olha, eu já estou há muito tempo para chegar com a tua bênção, mas eu enfrentei lutas no caminho para que eu chegasse até ti. Os olhos dele só viram quando o anjo chegou, mas o anjo já estava lutando, batalhando no campo espiritual a favor dele, sem ele saber. E Esther não se sabia que já havia uma movimentação para matar o povo de Deus, mas também não se sabia que tinha uma movimentação de Deus para reverter aquele decreto de morte, para que os olhos vissem aquele homem que planejou matar o povo de Deus ser morto em sua própria armadilha. Os olhos só viram quando ele foi descoberto, mas o mundo espiritual já sabia, já vibrava com ódio do povo de Deus para exterminar a nação. Mas também havia uma movimentação, uma vibração intensa de Deus com seus anjos de guerra para que aquilo não acontecesse. Aí fez o rei ler os livros das crônicas, fez o rei abrir lá na parte que tinha sobre Mardoqueu. E aquilo que estava no mundo espiritual começou a ser visto pelos olhos humanos como a providência de Deus. Mas lá atrás já tinha começado fora do que se estava vendo. Então nós podemos concordar que Deus trabalha primeiro no invisível. O Espírito Santo não estava parado lá sobre a face das águas, não. Havia trevas. E depois que os olhos viram, haja luz. Aconteceu. Com José também. José não conseguia ver o que estava acontecendo. Foi espancado, passou fome, humilhado. Ele não estava vendo as movimentações espirituais para depois ele chegar naquele lugar que o Senhor o colocou para livrar o próprio povo. Ele via o que seus olhos podiam enxergar. Mas Deus via o Espírito Santo pairando sobre a vida de José. E também Deus via as trevas querendo devorar a vida de José. Vamos lá para os vales dos ossos secos? Vamos? Antes daqueles ossos terem vida, teve o quê? Barulho. Movimento. O Espírito entrou e depois que viram a vida. Os ossos se mexeram ainda sem que ninguém visse um ao outro. Aqueles ossos se moviam sem se verem, porque não tinha vida neles. Mas já havia barulho, havia vibração. Você imagina você lá vendo aquilo acontecer, aqueles ossos se movendo para um lado e para o outro, o barulho que foi, a movimentação, a vibração que teve naquele momento. Depois que o Espírito pairou sobre aqueles ossos, e depois que teve vida, depois que foi possível ver a luz. Osso não vê luz. Não tem como os ossos enxergarem a luz. Depois que o Espírito entrou neles, foi que eles viram a luz. Depois que Esther fez o jejum, depois que se desvendou o projeto maligno, foi que Esther pôde ver a luz sobre o seu povo. Ela ainda disse: será que não foi por isso que o Senhor me colocou aqui? Ela teve assim aquele sopro de revelação dentro de si, para entender o movimento espiritual que estava acontecendo sem que seus olhos vissem. E aí chegamos lá no batismo de Jesus, o mesmo cenário da criação. Tinha águas. Não tinha água? Jesus foi se batizar, não foi nas águas? Tinha água. Não estava o Espírito pairando sobre Jesus? Teve ou não teve? Teve.
E depois não teve a voz de Deus de novo? Lá no início, Deus falando, haja luz, ele verbalizou, haja luz. E lá com Jesus, após ser batizado, também Deus verbalizou, este é meu filho amado. Haja luz no teu ministério, meu filho Jesus. Haja luz sobre a tua vida, sobre a terra. E foi quando começou o ministério de Jesus. Mas primeiro o Espírito se moveu sobre Jesus. E depois a voz de Deus entrou para dar a sua decisão, a sua sentença de vida. Então o Senhor nos traz essa tarde para que você saiba, para que eu saiba, que o Espírito se move, para que eu e você saiba que quando o Espírito se move, algo novo está para nascer. Quando o Espírito faz uma movimentação, Deus vai falar logo em seguida. Pode ser que a sua vida esteja em trevas, tristeza, abandono, injustiça, desemprego, abandono, calúnia, fome, doença. Igual a terra no início, às vezes você está em trevas, um caos, a sua vida está um caos. Mas o Espírito está sobre você, tanto que você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você ora, você jejua, você chora, você ouve louvor, o Espírito está com você. A terra estava em trevas, mas o Espírito estava lá, pairando sobre a face das águas. O povo de Deus estava lá, com Esté, com a sentença de morte. Mas o Espírito estava lá. E o Espírito está com você, o Espírito Santo está com você. E não sei se você sabe, nós estamos no mês bíblico, o mês de Adar. Mudaram o calendário que Deus criou, que foi o calendário bíblico. Mudaram. E a gente vive nesse calendário que foi inventado pelos antigos aí, que é o calendário gregoriano. Mas diante de Deus, o calendário continua sendo o mesmo. É o calendário bíblico. E esse calendário bíblico é o mês de Adar. Foi nesse mês que Esther fez toda aquela movimentação a favor do povo de Deus. E o mês de Adar é o mês da reversão. Tanto que Esther conseguiu reverter a sentença de morte do seu povo. Então o mês de Adar, diante de Deus, não é o mês de fevereiro. Não, diante de Deus é o mês Adar, é o mês da reversão. É o mês que o Senhor vai agir na tua vida. Você não chegou por acaso nessa live hoje. Para você saber que tudo aquilo que é contra você, o Senhor vai reverter. Se tiver algum decreto contra a sua vida, esse é o momento de ser revertido. Ontem vocês viram na live, Deus falou comigo, lá de outro país. Mas o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Lá no início, em Gênesis, Deus estava em silêncio. Mas ele estava ausente? Não. Na vida de José, Deus estava em silêncio. Mas Deus estava ausente de José? Não. Lá com Esté, você pode ler Esté do início ao fim. Você não vai ver citação do nome de Deus. Mas você vai ver Deus em tudo. No livro de Esté. No batismo de Jesus, você não vai ver Deus Pai, não. O melhor momento de toda a história humana, quando estava presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo no mesmo momento, no mesmo ato, no mesmo instante. E aqui nesse momento está os três, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, falando em nossos corações que o silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Então, quando as mudanças começarem a acontecer, coisas que você não esperava acontecer, pode ser um sinal de Deus, que as coisas estão se movendo. Quando a terra sem forma, a terra vazia em trevas, quando o Senhor disse que era para a porção seca aparecer, você acha que aconteceu suave aquilo?
Não, teve estrondo. Quando aqueles ossos secos foram determinados por Deus para que eles se ajuntassem para ter vida, foi silêncio? Não, teve barulho, mudanças inesperadas. Como que aqueles ossos misturados sabiam de que corpo fazia parte? Como se fosse o meu pé de um lado, o pé da Adriana de outro. Como é que aquele pé sabia qual era a perna certa para se juntar? São as conexões que Deus faz, os alinhamentos que Deus faz na sua vida, na minha vida, para que o Espírito venha dar vida, igual deu para aqueles ossos secos. Mas antes teve caos, antes teve problemas, teve barulho, mas tinha o Espírito de Deus se pairando, tinha a presença de Deus. Então nós vimos claramente na Bíblia exemplos claros que o silêncio de Deus não quer dizer ausência de Deus. Quando Deus começa a mover as águas, algo está sendo preparado para você. Só que a gente só consegue ver o agora. Eu só consigo ver até aqui a parede do meu quarto, eu não consigo ver o que está lá do outro lado, não consigo ver você, eu não consigo ver o seu problema. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E está havendo um movimento, sim, ao seu favor. Creia nisso, está tendo movimentação ao seu favor. E para encerrar, me lembrei agora, não estava no meu roteiro, quando Moisés foi colocado naquela cesta. O que fez a família saber que estava vivo foi justamente um choro. O que está escrito lá? O menino está vivo, eu escutei ele chorar, e canta arabalachurianda, e canta nemanaias. O choro não é sinal de derrota, o choro não é sinal de morte. O que fez os olhos da família de Moisés glorificar ao Senhor foi justamente um choro. Sobre as águas. Moisés estava sobre as águas, chorando como bebê. Mas foi quando foi dito, o menino está vivo, porque eu escutei ele chorar. Então o choro é sinal que tem vida. Tem vida aí. Permanece. Não recua. Não recua. Chora. Dói. Eu sei o que é dor na alma. Eu sei o que é o vazio na alma. Não pense que eu não sei, não. Eu sei sim. Sei mais do que muita gente o que é o vazio na alma. Tem tudo ao redor, mas a alma está vazia. Ah, não pequei. Eu também não pequei. José não pecou. Esté não pecou. E muitos outros não pecaram. Mas provaram da parte amarga da vida. Mas também provaram a presença incrível do Senhor no final de tudo. Então, nessa tarde, eu quero que você sempre se lembre que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus. E quando há movimentações que bagunçam tudo, pode ser o sinal de Deus que algo novo vai vir na sua vida. Eu abençoo a sua vida agora, em o nome de Jesus. Que aquele mesmo Espírito que parou sobre a face das águas, aquele mesmo Espírito que pousou sobre Jesus, lá naquele rio, no seu batismo, ele possa entrar na sua vida agora e te trazer restauração. Que aquele mesmo Deus que reverteu os decretos contra o seu povo através de Esté, aquele mesmo Deus venha reverter tudo que foi feito de mal contra a sua vida e você experimente, e você viva, que os seus olhos possam ver a bênção do Senhor na sua vida. Em o nome de Jesus. Amém.